Oi, tudo bem? Eu sou o Paiva Frade e hoje eu estou aqui num ateliê de restauração, pois a minha ideia é restaurar o nome de um grande artista alemão, mas muito mais brasileiro, porque ele passou a maior parte da sua vida aqui no Brasil. O nome dele é Walter Levy. Em 1904, os estudos da psicanálise estavam em desenvolvimento por Sigmund Freud, o que veio a influenciar significativamente o surrealismo, que teve neste ano publicado por André de Breton o Manifesto Surrealista. O manifesto propõe um novo modo de encarar a arte. Segundo ele, o termo surrealismo refere-se ao automatismo psíquico puro, pelo qual se propõe exprimir, funcional e real do pensamento, ausente de todo o controle exercido pela razão e fora da preocupação estética ou moral. Ainda no ano de 1924, circula o primeiro número da revista, A Revolução Surrealista, que manifesta os princípios, a isenção da lógica e a valorização do inconsciente, que o artista deve deixar-se levar pelo impulso. 20 anos antes, em 1904, nasce na Espanha Salvador Felipe Jacinto Dalí. Dalí foi expulso da universidade em 1926, época em que teve contato com o arquiteto Corbusier e com o cientista Einstein. Em 1929, conheceu a russa Helena Ivanova, de pseudônimo Gala, esposa do poeta surrealista Paul Eluard, e por sua influência juntou ao grupo surrealista de Montparnasse. Ele se apaixona por ela, casando-se em 1934. Excêntrico e inovador, influenciado pelas teorias de Freud, na década de 30, Dalí encontra o seu estilo de pintar pelo que seria reconhecido como pintor surrealista. Em 1940, no início da Segunda Guerra Mundial, na Europa, Dalí e Gala mudam-se para os Estados Unidos, onde vivem durante 8 anos. Um ano após o nascimento de Dalí, nasce na Alemanha, em 1905, Walter Levy, filho único de origem judaica alemã da classe média. Em 1927, formou-se na Universidade de Dortmund, que já era conhecida por alinhar-se com a filosofia daquelas vanguardas da época da Áustria e da Alemanha. Participava, desde 1928, de mostras coletivas em várias cidades alemãs. Nesse período, é a mesma época em que Dalí participava do Grupo Surrealista de Paris. Levy vivia em Viena, convivendo com a maior vanguarda austríaca, com os movimentos artísticos, com a nova objetividade e, no seu ramo, realismo mágico. Ele desenvolve um estilo próprio que a gente está vendo aqui, em concordância com todas aquelas vanguardas da época. Os dois estavam iguais em países diferentes. Além da influência do cenário e da miséria da Alemanha, derrotada na Primeira Guerra, em 1930 ele isola-se em Dortmund. Mesmo assim, foi interpretado nos registros civis como dissidente da comunidade judaica, o que veio a ser um problema no futuro. Assim como vários outros artistas judeus, Levy teve sua carreira interceptada pelo antissemitismo alemão. No ano de 1932, sua primeira exposição individual foi fechada pela então Câmara de Arte Alemã, que proibiu os judeus da vida artística. Em 1933, a catástrofe ampliou. A nova objetividade tornou-se o fracasso de toda uma geração. Com a ascensão de Hitler ao poder, os artistas judeus tiveram queimadas as suas obras e foram proibidos de pintar. 14 anos após o fim da Primeira Guerra Mundial, o sentimento antissemita se espalhava cada vez mais. E com o advento da Segunda Guerra Mundial, os surrealistas Salvador Dalí, Max Ernst, André Breton exilaram-se nos Estados Unidos. E o Walter Levy, na mesma época, veio para o Brasil. Talvez aí esteja a diferença de entendimento da sua arte. Nesse período, seus pais, que insistiram em ficar na Alemanha, foram levados a um campo de concentração
e transferidos em 1942 para Auschwitz e executados, salvo engano, em 1944. As correntes de pensamento que fomentavam o regime nazista sustentavam a ideologia da supremacia alemã, levando em conta seus aspectos genótipos. Assim, a pureza da raça seria um fator crucial para a manutenção da força alemã, uma vez que a mistura com genes criava frutos que não eram fortes como os puros, levando essa miscigenação, num futuro próximo, a raça alemã a ser degenerada. Daí a arte degenerada. Assim eles pensavam na época, era um jeito doido, com o Hitler, achar que ia perder a pureza de uma raça, né? Que todos iam se degenerar misturando o gene com várias raças, principalmente a semita. E aí sim o sistema passa a perseguir e matar aqueles que colocavam essa pureza em risco. Entre esses riscos, no campo da visão nazista, estavam os semitas, vistos como os inimigos radicais. A Alemanha nazista não era nada gentil, então, com os artistas judeus. E conforme a expansão da alienação na cabeça do povo alemão, a arte moderna passa a ser tratada como, imagine, arte degenerada, sem gene. E com a tarifa nazista, a arte degenerada tornou-se um crime. Pintor judeu era criminoso. Em 1935, Levi refugiou-se em Roterdã, na Holanda, e iniciou sua saga para sair da Europa. A convite de seu primo, e certamente atraído por discurso humanitário brasileiro, mascarado em suas políticas às vésperas da Segunda Guerra Mundial, com um visto de turista que ele consegue em Hamburgo, no consulado, ele vem para o Brasil, embarcando em 1936. Aqui no Brasil ele faz parte dos artistas exilados no período da Segunda Guerra Mundial. E como forma de protesto e até resistência ao nazismo, uma maneira de sobreviver, continuaram pintando e expressando a sua consciência em contraponto a esse inferno nazista e ao paraíso brasileiro. Como Levi, citamos o Franz Kreisberg, o Weissman, o Flexor, o Segal e vários outros artistas. Os artistas exilados no Brasil foram acolhidos no meio artístico florescente, com uma sólida rede social liderada por nada mais, nada menos que os artistas modernistas de 1922. Eles estavam comprometidos com as questões sociológicas da época, o que aproximou essas duas classes. Esses, já com a sólida carreira e conscientes, ajudaram os vanguardistas do exterior a introduzir na modernidade do Brasil. Em São Paulo, na busca pela liberdade, conscientemente, o primeiro lugar que Levi morou foi na Liberdade. Depois viveu por 10 anos numa travessa da Avenida Europa, a Rua Frei Galvão. Foi nessa época que ele trabalhou com desenhos e publicitários e ilustrações de livros para Bertrand Russell, para Machado de Assis, Sérgio Millet, Franz Kafka e vários outros, né, que ele fez as ilustrações de livros. 2 anos após sua chegada, em 1939, ele já fazia parte de um grupo de amigos intelectuais e artistas, entre eles de Cavalcante, Tarsila, Anita Malfatti, Mário de Andrade, Sérgio Millet, Pansetti, Guilde, Clóvis Graciano, Francisco Rebolo e todos ali que pertenciam ao grupo Santa Helena. Em 1942, ele participou do hoje raro álbum de xilografia, abre aspas, 7 artistas brasileiros, figurando com seus pares Clóvis Graciano, Manuel Martins, Aldo Bonadei, Carlos Scliar, Lívio Abramo e Oswald de Andrade. Em 74, na página 69 da publicação Walter Levi, 35 anos de pintura no Brasil, do Museu de Arte Moderna, seu grande amigo de Cavalcante comentou, abre aspas, Walter Levi veio para o Brasil e o encontrou.
essa nossa terra, quando quer dar, dá tudo. Deu ao time do Walter o céu, os cactos, as flores, outras coisas mais estranhas, coisas eróticas, coisas exóticas. Fecha aspas. Comparado com Dalí, porém no mais puro surrealismo, os dois eram fortemente influenciados pelas teorias psicanalíticas de Freud, pois era o espírito da época, do qual Dalí e Lévy são legítimos representantes. Ele participou ativamente das grandes discussões entre a abstração geométrica, arte concreta do grupo Ruptura e figurativa no cenário artístico brasileiro, tendo participado nada mais, nada menos, como convidado da primeira Bienal Internacional de São Paulo de 51. Em 42, ele foi fundador do Sindicato dos Artistas Plásticos. Em 44, expôs individualmente no ateliê do amigo Clóvis Graciano, no Palacete Santa Helena. Foi um dos fundadores do Clube dos Artistas e Amigos da Arte de 48. Participou, foi um dos criadores do Museu de Arte Moderna de São Paulo. No Salão Paulista de Arte Moderna de 1952, ele recebe a Grande Medalha de Prata. Em 54, também no Salão Paulista de Arte Moderna, ganhou a Medalha de Ouro. E em 57, recebeu o cobiçado Prêmio Aquisição. Em 56, o Lévy ilustrou o livro Metamorfose, de Franz Kafka, onde o homem é transformado em uma barata, como na desumanização imposta ao povo judeu na Alemanha nazista. Ainda na década de 50, expôs e foi premiado no Salão Baiano de Belas Artes. Em 56, ele casou-se com Dirce Pires, a bela, que por muitos momentos foi modelo para as obras do amigo de Cavalcante. Nos anos de 1960 participou da mostra Surrealismo e Arte Fantástica, com curadoria de Félix Labice, na 8ª Bienal Internacional de São Paulo. Criou e participou da exposição 12 Artistas e 9 Surrealistas, que aconteceu no Auditório Itália, em São Paulo. Mas o grande sucesso dos anos 60 foi ser homenageado com sala especial na 10ª Bienal Internacional de São Paulo, e seus quadros foram adquiridos por galerias de Londres e Zurique. Em 1970, ele transfere a sua residência e ateliê para o Real Parque, ali no Morumbi. Em 74, o MAN de São Paulo o homenageia ainda em vida, realizando uma grande mostra retrospectiva. Ainda em 74, recebe o prêmio de melhor pintor da Associação Brasileira de Críticos de Arte. Em 1976, foi convidado e realizou uma individual na Embaixada do Brasil em Paris. Ainda na França, representou o Brasil na 11ª Bienal Internacional de Arte de Menton e foi homenageado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo na sua volta. Em 1977, olha como é grande o currículo desse artista, passou a trabalhar o tema das pedras que levitam, como os astros do cosmo infinito. Na década de 90 ele muda para Miami, expõe em Washington e retorna a São Paulo, onde faleceu em 1995, no ano que ele participa de uma exposição comemorativa de 70 anos do Unibanco, que é homenageado no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Em 2013, a Estação Pinacoteca, em São Paulo, realizou a mostra retrospectiva Walter Lévy, mestre do surrealismo no Brasil. Eu acho que é no mundo, comparando com Dalí e André de Breton. Em 2017, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, CIESP, ele figurou com destaque na exposição Entre Mundos, o legado dos refugiados do nazismo em tempos de intolerância, Brasil, 1933 e 1945. Essa exposição foi resultado do projeto Vozes do Holocausto, organizado pelo Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, Racismo e Discriminação da Faculdade de Filosofias, Letras e Ciências Humanas da USP. Essa exposição foi apoiada pela Federação Israelita do Estado de São Paulo
e pela Confederação Israelita do Brasil e pela organização Beinai Beirut. Ele é citado em muitas publicações, como no Dicionário dos Refugiados do Nazismo no Brasil, do Banco Safra. 7 artistas brasileiros. Ele é citado no catálogo da 8ª Bienal de São Paulo, Aproximações com o Surrealismo da Alemanha para o Brasil. Artistas que percorreram o caminho de Lazar Segal. Arte moderna, vanguarda, derivações e refluxos, segundo o acervo do MAC. Ele participa do Gabinete de Papel século XX, primeiras décadas da arte brasileira no acervo do MAC USP. Obras em papel, Walter Levy, mestre do surrealismo do Brasil. Catálogo Surrealismo e a Arte Fantástica, da 8ª Bienal de São Paulo. Walter Levy faz parte do acervo do MAC, do MASP, do MAN São Paulo, do MAN do Rio de Janeiro, da Pinacoteca do Estado de São Paulo, do Museu de Arte Moderna da Bahia e de muitos outros museus. O Walter Levy faz parte com toda essa coleção. Toda ela é pertencente à Galeria Paiva Frade. São mais de 50 obras da Galeria Paiva Frade que a gente vem colecionando no intuito de um dia poder falar desse artista, resgatar esse artista. A exposição que iríamos fazer seria uma exposição física. A gente ia para algum lugar fazer essa exposição, colocar possivelmente São Paulo, local onde ele viveu. Mas hoje, com tanta modernidade, com o momento que vivemos, bem no pós-Covid, agora com uma guerra, uma nova guerra esdrúxula acontecendo no mundo, as coincidências do início do século XX, a pandemia da gripe espanhola, a Primeira Guerra Mundial e depois a Segunda Guerra Mundial. São coincidências que achamos que deveríamos fazer essa exposição para um número mais amplo. Por isso, essa exposição ela é virtual e estamos mostrando o acervo no ateliê de restauração. Porque como não imaginar como o maior artista surrealista que viveu no Brasil, sendo um dos maiores do mundo, pois em contraponto a Dalí, que vivia a beleza, o frisson pós-Primeira Guerra da França, ele vivia a pobreza e a tristeza da Alemanha. Hoje falei de Walter Levy, esse grande artista que está aqui, exposto nesse surrealismo, nesse mergulho que a gente faz dentro do seu inconsciente. Como diz Freud, da maneira de expressar sem compromisso com a realidade, mas com compromisso com aquilo que é belo. Da poética das pedras flutuantes, como se ele quisesse dizer que nada pode ser pesado no mundo. Das negras que ele retrata como ícones, né, e faz azuladas, isso depois conhece a Dirce. Dos símbolos fantásticos nas suas obras, do ovo da serpente, do sofrimento da guerra, da tristeza do arame farpado, da morte de seus familiares, da alegria, das cores, da beleza dos cactos que estão aqui, da alegria de viver no nosso país, de viver no Brasil e da graça de ser filho escolhido de Deus. O meu nome é Paiva Frade. Espero que tenha gostado. Esses quadros estarão expostos com o apoio do Guia das Artes e do IAREMAT. A Galeria Paiva Frade faz, talvez, um dos maiores resgates históricos hoje, falando de todo o currículo, de toda a carreira desse grande mestre, comparado a Dalí, que foi Walter Levy. Tchau!